Fala galera, a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre um novo esporte que é o handball. Tinha falado para vocês que a gente ia começar a falar sobre o handball nesse quarto período, beleza? Então a partir de hoje até o final do ano a gente vai começar a conhecer esse esporte. A gente vai dedicar a aula de hoje, essa primeira aula, para conhecer um pouco do histórico, do processo de transformação histórica, melhor dizendo, do handball, viu? Então a gente começa com um questionamento, o que você conhece sobre o handball. Como a gente não está em sala de aula, a gente vai passar esse questionamento e a gente já vai começar a entender um pouco da questão histórica do handball. Primeiramente, a gente vai começar pelo nome. O nome handball ele é de origem inglesa, pessoal, e a gente pode dividir ele em duas partes. A gente tem a palavra hand, que significa mão, e a gente tem a palavra ball, que vai fazer referência à bola. Ou seja, é um esporte que é praticado com a mão na bola ou a bola na mão. Diferentemente do futsal, que a gente já tinha visto antes, né? Que foi o nosso conteúdo do terceiro período. A gente viu que o futsal ele é um esporte praticado com a bola no pé. E se você pegar a bola com a mão, vai gerar uma falta. Já no handball, é como se fosse ao contrário do futsal. No handball, você vai estar sempre tendo que estar com a bola em contato com a mão, como a gente pode ver aqui nas imagens, ó. Os atletas sempre com a bola em contato com a mão, ou seja, fazendo a empunhadura aí da bola, que é um dos fundamentos do handball que a gente vai ver também. E se essa bola ela tocar no pé do atleta, vai ser falta no handball. Então é o oposto do futsal, beleza? Então a gente tem aqui handball, que significa bola na mão ou mão na bola, onde o atleta ele vai estar aí realizando esse esporte sempre com a bola na mão. Os objetivos basicamente são os mesmos do futsal, que é o quê? Fazer o gol na equipe adversária e evitar que a equipe adversária faça o mesmo com você. Porém, a gente vai ver que existem algumas regras extremamente ou totalmente diferentes da do futsal, que a gente já viu, beleza? Então a gente pode ver aqui, com base nessa imagem, que é um jogo praticado em quadra também, é um esporte coletivo, só que vai ter aí algumas regras diferentes, beleza? O desenvolvimento histórico do handball. O surgimento do handball, pessoal, foi em Berlim, na capital da Alemanha, beleza? O ano de surgimento foi em 1919. Então, em comparação com outros esportes, ele é um esporte relativamente recente, né? E é justamente por isso também que na nossa sociedade, no Brasil, ele ainda não é muito difundido. A gente sabe que no Brasil a gente tem aquele costume, né, de valorizar apenas uma modalidade esportiva, que no caso seria o futebol, e acaba esquecendo das outras. E como o handball ele é um esporte recente, isso aí vai fazer com que o handball isso vai fazer com que o handball ele se torne ainda menos conhecido na nossa sociedade. Por quê? Porque o Brasil ele só valoriza o esporte e o handball é um esporte novo. Então ainda não chegou da forma que deveria ou que merece, né, na nossa sociedade, no Brasil. O criador do handball é o Carl Schellens. Então, o Carl Schellens ele é o responsável por organizar as primeiras regras do handball e a partir daí o handball ele foi se estruturando e ganhando novas regras, que é o que a gente vai ver agora. Eu trago aqui a primeira observação que ela é muito interessante. Inicialmente, o handball ele era jogado em um campo de 40 metros de comprimento por 20 de largura, com 11 atletas em cada equipe, e era chamado de handball de campo. Esse handball de campo, como a gente pode ver aqui na imagem, foi a primeira forma de se jogar o handball. Porém, a gente sabe que o handball nos dias de hoje ele é praticado somente em quadra. Porém, no início de tudo da história do handball, ele era praticado no campo e aí ele herda várias características do futebol, que era o principal esporte da época. Ou seja, ele vai herdar características até, por exemplo, em relação ao número de jogadores, que eram 11 atletas, igual no futebol. Então, o handball ele acaba
incorporando aí algumas regras do futebol de campo. A começar pelo próprio espaço de jogo, que era um campo, que a gente sabe que hoje em dia não é mais, e até a questão da quantidade de atletas. Isso vai mudar conforme o tempo vai passando. Uma segunda observação bastante interessante é que o handebol ele era visto como um esporte voltado mais para o público feminino, o que é um tanto quanto curioso, porque a gente sabe que de uma forma geral, os esportes, a gente tem essa mentalidade errada de dizer que o esporte é uma prática masculina. É claro que isso não se justifica nos dias de hoje. O esporte é uma prática que ela é para quem quer, né? Quem quiser praticar esporte tem sim o seu direito de praticar, desde que ele se sinta bem, né? Então, ele pode praticar qualquer esporte que quiser, seja mulher, seja homem, deve ter esse direito de praticar esportes. Mas era um pensamento comum antigamente, que vem sendo desconstruído hoje, né? Mas era um pensamento comum antigamente que as práticas esportivas elas eram voltadas para o público masculino. Porém, o handball, ele quebra esse pensamento, né? Ele começa a quebrar esse pensamento, ele vem em contrapartida a esse pensamento, melhor dizendo, porque ele era visto como um esporte voltado mais para as mulheres. Então foram as mulheres que começaram a praticar o handball no início. Com o passar do tempo, o interesse despertado foi tão grande que o esporte começou a ser disputado por homens. As medidas do campo foram aumentadas, adaptadas ao tamanho do campo de futebol, que era um pouco maior, 45 metros de largura por 45 metros de largura por 90 de comprimento. Então aí eles aumentaram o espaço porque os homens eles começaram a aderir à prática do handebol também. Ou seja, eles começaram a enxergar o handebol como uma atividade interessante e aí o handebol ele começou a ganhar mais popularidade e os homens começaram a iniciar também a prática do handebol. Isso é o que marca a inserção do homem no handebol. Na medida em que o handebol ele foi ganhando popularidade, as pessoas foram vendo que era um esporte bastante dinâmico, que trabalhava uma série de capacidades físicas e era um esporte empolgante. Isso fez com que a presença masculina ela também fosse atraída pelo handebol, ou o handebol atraísse a presença masculina. Para que pudesse ser praticado no inverno, o esporte foi adaptado para recinto fechado. Aí surgiu o handebol de salão, com 7 jogadores de cada lado. Então, o que é que vai fazer com que o handebol ele saia do campo e passe para as quadras, que é o handebol que a gente tem nos dias de hoje? O evento que marca essa transição do handebol do campo para as quadras foi o fato de que, naquela época, na Alemanha, era muito frio, o inverno lá é muito rigoroso. Então, eles não poderiam praticar nenhuma atividade esportiva em ambientes abertos por causa do frio. Então, eles tiveram que adaptar as regras do handebol de campo para a quadra. Então, eles diminuíram o espaço, consequentemente, tiveram que reduzir o número de jogadores também. E foi a partir daí que o handebol de quadra, que é o handebol que nós temos nos dias de hoje, foi a partir daí que o handebol ele começou a ganhar suas configurações, tais quais a gente vê nos dias de hoje. E o handebol de campo ele começou a ser deixado de lado, beleza? O esporte foi evoluindo e ganhando admiradores, praticantes, até que em 1927 foi criada a Federação Internacional de Handebol. Então, esse é o primeiro marco, um dos principais marcos, né, na história do handebol. O fato de que foi criada uma federação que fosse capaz, né, de consolidar esse esporte a nível internacional. A criação de uma federação ela é muito importante para qualquer esporte. Então, em 1927 foi criada a Federação de Handebol e foi a partir daí que esse esporte ele começa a ganhar uma, um suporte maior e isso faz com que ele fique consolidado a nível internacional e consiga ganhar uma projeção a nível mundial e assim ficar mais estruturado, as pessoas verem que é um esporte sério, que tem as suas regras,
e tudo isso é a federação que é responsável por fazer. Então a federação ela tem esse papel de organizar as regras do esporte, fazer com que ele ganhe mais admiradores, né? Por quê? Porque vai estruturar as regras, vai dar mais visibilidade ao esporte, as pessoas vão entender que é um esporte que tem as suas características bem estabelecidas e universais. Então, por exemplo, é uma federação que vai fazer com que as regras de um esporte elas sejam universais. Ou seja, as mesmas regras do handebol praticado no Brasil, elas vão valer para o handebol praticado na Alemanha, na China, nos Estados Unidos. Então, é a federação que vai homogeneizar as regras de um esporte e fazer com que ele fique mais popular também nesse sentido. E a partir daí, em 1936, o handebol ele foi incluído no programa de Jogos Olímpicos. Então, em 1936, o handebol passa a fazer parte do rol de atividades ou de esportes olímpicos. E isso é um marco também na história de qualquer esporte. Quando um esporte ele começa a fazer parte das Olimpíadas, isso significa dizer que ele é um esporte já consolidado, né? E isso acontece em 1936, onde o handebol ele faz parte, começa a fazer parte dos programas de Jogos Olímpicos, e aí evidenciando a sua importância. Por quê? Porque ele vai fazer parte do maior evento esportivo do mundo, que são as Olimpíadas. A Alemanha é o país onde é mais praticado, com milhares de desportistas. Então, nós temos aí a Alemanha como o principal país onde o handebol é praticado. Isso se justifica muito pelo fato de ter sido criado lá na Alemanha, né? Então, a Alemanha criou o handebol e a população ela aderiu fortemente a essa prática esportiva. O handebol chegou ao Brasil em 1930, pelas mãos dos imigrantes alemães, e vem desenvolvendo-se ano após ano. Então, além do handebol ser um esporte novo, como a gente viu no começo da aula, ele também chega atrasado no Brasil. Isso vai fazer com que o handebol não seja tão conhecido aqui na nossa sociedade, no nosso meio. Hoje, o handebol é um dos principais esportes coletivos praticados em quadras de salão do mundo, jogado entre duas equipes, em que a bola deve ser conduzida, arremessada somente com as mãos. O objetivo do jogo é marcar mais gols que o adversário. Então, aqui só destacando a questão do objetivo principal do jogo, que é marcar gols na equipe adversária e evitar que a equipe adversária faça o mesmo com você. E vai também enfatizar essa questão de que a bola ela tem que ser sempre conduzida e arremessada com as mãos, diferentemente do futsal. O handebol de salão é o esporte que mais exige habilidades e qualidades físicas dos atletas. Desenvolve, ao mesmo tempo, resistência, habilidade, coordenação, velocidade, força e coragem. Exercita quase todas as qualidades dos outros esportes, e nele o perigo de contusão é pequeno, uma vez que é jogado com as mãos. Por isso, vem sendo praticado em muitas escolas como parte da educação física e como recreação esportiva, despertando grande interesse por parte dos professores e alunos. Então aqui só um texto que destaca um pouco do que é a prática do handebol. A gente vai ver que é uma atividade bem dinâmica, que vai exercitar realmente todas as capacidades físicas de uma forma integral, né, do seu praticante, da pessoa que se dispõe a participar de um jogo de handebol. A gente vai ver que é um esporte bem dinâmico e que ele não vai oferecer um grande risco de lesões para as pessoas que praticam. Por quê? Porque embora seja um jogo de contato físico, a gente vai ver que vai ter várias regras que vai restringir esse contato e assim diminuir o risco de lesões, beleza? A gente tem um vídeo aqui que vai destacar um pouco sobre essa questão histórica do handebol, que eu vou passar para vocês também. E a gente tem um resumo da aula, que eu também vou passar para vocês. Então, basicamente, na aula de hoje, eu tinha como objetivo apresentar para vocês essa modalidade esportiva, começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico do handebol e a partir da próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre as características e regras do handebol, beleza? Então, eu deixo com vocês também uma atividade que vai justamente destacar, tentar
ver se vocês conseguiram captar a mensagem da aula de hoje. É uma atividade bem simples de VOF e eu deixo para vocês fazerem também, beleza? Por hoje era só, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!